Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de análise de Atlético Paranaense e Vasco para vocês. Temos aí dois cenários que são importantes analisar. Primeiro, por estilo, o Atlético Paranaense jogando contra equipes parecidas com o Vasco e o Vasco jogando contra equipes parecidas com o Atlético. Você tem um equilíbrio aí 52-51, basicamente empate pelo estilo, tá? E aí vocês vão ver que nas equipes mais para baixo da tabela, ao longo dos vídeos desse final de semana, ficam muito próximos, tá? Desses confrontos por estilo. Quando a gente vai para o mando de campo, aí você tem uma vantagem grande. 55-46, a vantagem é do Atlético Paranaense. Eu colocar um mando de campo nessa contagem faz com que o Atlético Paranaense suba o nível, suba a qualidade e o Vasco jogando fora cai a qualidade. Tá? Cenário todo favorável para o Atlético Paranaense. Então, assim, a gente não vai gastar muito tempo nessa parte de baixo, olhando ali pelo mando de campo, mas basicamente o Atlético Paranaense mantém melhor ritmo de jogo, progride melhor, finaliza melhor, converte melhor, também recupera melhor, protege melhor, bloqueia melhor, defende melhor, faz tudo melhor, tá? Então, basicamente, faz todo o processo muito melhor. Quando a gente vai olhar o Atlético Paranaense jogando em casa, a gente está olhando esse laranja que está aí na sua tela, tá? Em azul, a gente está olhando contra equipes parecidas com o Vasco. O que geralmente acontece? Acaba tendo uma dificuldade na conversão, finalização, ritmo e progressão. Você tem uma diminuidinha ali. Por que você tem essa diminuída? Basicamente porque você tem menos finalizações feitas. Tá? Então, assim, você converte menos para gol, no caso da conversão e finalização, e você finaliza menos ao alvo, no caso do ritmo e progressão. Então, por mais que você queira manter a posse da bola, você acaba tendo menos finalização, isso vai te custar pontos aí nessa análise. Quando a gente olha para a defesa, o que cai de produção é o goleiro, que é a defesa ali lá em cima, aquele ponto que o laranja está mais à frente do azul. O restante ou mantém, se for considerar ali uma pouca diferença, ou tem até um pequeno aumento, tá? Se você considerar a linha ali é um pouco mais à frente azul. Quando você tem esse pequeno aumento, é sinal que está se protegendo melhor, ou seja, sofre menos finalizações também. Então é um jogo muito mais difícil de produzir gol, mas também é difícil de levar. E aí você fica nesse cenário mais igualitário e menos potencializado pelo gráfico, tá? Quando a gente vai para o Vasco, acontece o inverso, né? Você tem ali um cenário em laranja jogando fora de casa, em azul observando adversários parecidos com o Atlético Paranaense. Então, o que se exige mais do Vasco jogando fora de casa? O goleiro. Então, o Léo Jardim sofre pra caramba nesses jogos, justamente porque ele é mais exigido do que na maioria das vezes. O detalhe é, eu tenho uma queda de performance jogando fora de casa em relação ao total da competição contra equipes parecidas com o Atlético. Por quê? Porque basicamente eu finalizo menos, eu consigo posso manter um número de passes, mas eu finalizo menos certo e eu sofro mais do que o adversário. Tá? O que a gente pode esperar desse jogo, desse confronto entre as duas equipes? Tá? Se a gente for olhar pelo mando de campo, o Atlético Paranaense tende a fazer pelo menos um gol, o Vasco não. Tá? Então, assim, se a gente for olhar, o Atlético Paranaense fez 1-0, é uma vantagem, já começa a ser consolidada de vitória do Atlético, tá? Aumenta empate, aumenta o Atlético Paranaense, diminui a derrota, né, no caso do Atlético. No segundo gol em diante, se sair, aí é claro, vantagem do Atlético como um todo, tá? Se o Vasco fizer o primeiro, a vantagem aumenta do empate, tá? A partir do segundo gol, você começa a cravar a vantagem de vitória para o Vasco em relação aos outros dois resultados, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.